Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Boa noite. Sentiram minha falta? Ando faltando, não? Sejam bem-vindos. Se puder acender um pouquinho mais as luzes aqui. Eu gostaria de saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Fique de pé, nós queremos te aplaudir. Tem alguém que está hoje pela primeira vez aqui no nosso culto? Fique de pé, sem nenhum constrangimento. Sejam bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui nessa noite. Sintam-se muito confortáveis em casa, tá bom? Eu gostaria que o Rodrigo e a sua família ficassem de pé e a gente recebesse também eles com aplauso. Eu quero introduzir nessa noite aqui a nova família pastoral aqui na CHF. Obrigado. Rodrigo, vem aqui na frente, dá uma palavrinha para nós. Talvez você não conhece. Quantos conhecem o Rodrigo aqui? Quase ninguém, certo? Então hoje eu vou dizer para vocês quem pavimentou a cadeira que você está sentado em cima. Rodrigo e a Juliane, eles são pastores, fundadores da Igreja no Cinema em Santo André, há mais de uma década atrás. São pessoas que a mensagem nos uniu e nunca mais descolou. Esse aqui é o exemplo clássico de pessoas que são dessa igreja, mas não estão aqui. Ou melhor, que pertencem a essa congregação. Mais do que ser da igreja, eles, todos os crentes em Jesus, eles são da igreja. Mas eles são parte dessa congregação há mais de 10 anos já, E eu quero introduzir eles hoje oficialmente como pastores aqui na nossa casa. Vocês vão ver eles presentes aqui, fazendo uso da palavra, fazendo home church, estando no Marvels, estando envolvido e continuando aquilo que eles sempre fizeram, que é abençoar e estar muito presente aqui. Então, conte em meias palavras de onde você veio, aonde você está e para onde você está indo hoje. Bom, vamos lá. Pessoal, primeiro, obrigado por me receberem. Como o Cal disse, já tem alguns anos que a gente caminha junto. Não estou aqui fisicamente, não estive, fisicamente nos últimos 12 anos, mas na última sexta-feira a gente chegou para ficar. A gente chegou realmente com um sentimento de que nós estamos 12 anos atrasados. Então a gente vai tentar compensar esses 12 anos com bastante intensidade. Eu tenho uma história muito legal com a Igreja no Cinema, e com a CHF em si, mas mais especial ainda com o Cal. Em 2014, eu fui escalado para fazer uma pregação na minha igreja, e como bom crente eu fui atrás ali de algumas referências, e ouvia muito Hillsong, então fui atrás da música Scandal of Grace. Aí falei, bom, vou colocar em português, vai que tem uma versão. Coloquei... Fui pego... Coloquei Escândalo da Graça e falei, caraca, uma música de 50 minutos, que espontâneo é esse, Dei o play e fui trabalhar. Terrível. Eu dei o play e fui trabalhar. E aí foram ali os 50 minutos mais traumáticos da minha vida no Evangelho. Foi maluco, eu xinguei o Cal, eu xingava o Cal, agradecia o Cal. Xingava o Cal, agradecia o Cal. E foram assim 17 vezes na mesma semana ouvindo essa mensagem. Foi intenso, me destruiu por dentro, me virou do avesso. E aí chegou na sexta-feira eu falei, acabou. Não consigo mais voltar para a minha congregação e ser eu mesmo. Não consigo mais voltar e ficar calado. Só que diante da comunidade que eu pertencia, eu tinha voz. Eu era um líder de jovens, eu liderava o ministério de louvor. Eu falei, bom, deram o microfone para a pessoa errada. E com essa bomba toda para disparar por aí. E aí começamos um movimento ali dentro da comunidade. E a gente sabe que esse tipo de mudança... A gente sabe que vai acontecer na mente, na mentalidade das pessoas. Mas existem ambientes que vão sufocar as pessoas. E a gente passou a ser sufocado dentro dessa comunidade. Até que um dia a gente foi generosamente convidado a sair. e aí não teve volta. A gente não teve como olhar para essa mensagem e descolar essa mensagem de quem nós éramos. Porque já estava na nossa veia, já estava na nossa mente, já tinha transformado a maneira como a gente agia, tinha transformado minha casa, tinha transformado meus pais. E aí aquilo começou a transbordar de uma maneira que a gente não conseguia controlar mais. E desde então, o Cal, com as ideias mirabolantes dele e o time, criou o Wink My City. E eu falei, beleza, então eu trago essa bomba para Santo André e aí o povo que se lasque aí.
A gente foi pro cinema, aí o cinema é muito caro lá no ABC, a gente tem mais Cinemark, então para quem lida com isso sabe que é muito caro. Foi insustentável, a gente migrou para uma casa e desde então eu percebi que não importava mais o lugar, porque nós tínhamos uma comunidade e o que fazia com que essa comunidade fosse convergente era uma mensagem que nós tínhamos convicção. E é engraçado, porque quando você tem convicção, nada mais consegue comprar a sua vida, os seus atos, ou negociar com você, qualquer que seja a sua tomada de decisão. E já são 12 anos vivendo essa vida. É bem complexo, nós fomos, há um ano atrás, nós nos mudamos para Toronto, no Canadá. Ficamos um ano lá. Visitamos algumas igrejas e é incrível, assim como dá náusea. É complexo porque a gente sabe de onde a gente veio. E como disse um amigo meu, eu falei, bom, eu vou chegar lá na CHF. Ele falou, vai chegar não, você está voltando porque lá é a sua casa. E é exatamente isso, esse é meu sentimento. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Quando a gente fala que foi uma loucura, a igreja no cinema, é disso que eu me refiro. E por trás de um testemunho desse, tem que escutar um panguão falando assim, você é um herege, eu quero ser mais herege. Se isso destrói a Igreja Nacional, eu quero ser um destruidor dela. Se o fim são pessoas como ele, que nunca mais... A graça é uma compreensão que você não consegue desver. É uma realidade que você não consegue mais ignorar. Só que aí tem um problema, você não come mais pão embolorado. A tua papila gustativa, ela fica nobre, né? E é maravilhoso porque... Ele é executivo da Bridgestone, quanto tempo? 10 anos. E deu all-in e falou, quer saber? Vou para Curitiba. Então você que quer ir para Toronto, sabe que tem alguém de Toronto que voltou para Curitiba. E quando eu falo que Curitiba é o melhor lugar do planeta, eu não estou mentindo. Só quem foi sabe. Porque é o seguinte, Curitiba tem o melhor do mundo, mas com o melhor do Brasil, que é o brasileiro, entendeu? Então você combina as duas coisas, a brasilidade com a inteligência de um país desenvolvido, mais a riqueza de um país tropical, você tem o Brasil, só que dentro do Brasil você tem essa cidade abençoada. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Hoje eu estou muito entusiasmado com tudo. Tive uma semana extraordinária, semana passada. Eu não estive presente fisicamente, mas exatamente nesse momento a gente estava comendo uma picanha lá em Cianorte, com um grupo de 10 homens, e eu comecei dando uma espiadinha no culto aqui, mas na sequência lá a picanha começou, eu não quis ser inconveniente, de colocar o culto lá no meio de uma picanha e todo mundo ficar lá olhando o culto. Mas meu coração estava aqui, mas foi maravilhoso porque semana passada nós estivemos com o Paulo Borges, e são encontros especiais que Deus faz sem você colocar na agenda. O Jefferson, ele é muito presente com o Paulo Borges. Paulo Borges tem sido um mentor bem importante para o Jefferson na questão do empreendedorismo redentivo. É o maior apoiador do Jefferson hoje. E o Jefferson hoje ele é o ponto futuro daquilo que o Paulo Borges ele tanto sonha para um pastor, para um crente que vive para o reino, mas que também toca os negócios. E foi gostoso que na volta, Paulo Borges dentro do carro, ele conversou muito sério comigo e com o Jefferson e falou, vocês precisam entender que no reino de Deus você não tem o direito vocês estão se resignando do reino de Deus. E eu não entendo essa palavra resignando. E aí ele ilustrou, ele falou, imagine que você tem um copo de água na mão, e aí teu filho vem e com muita birra, ele arranca e pede aquele copo de água. E você fala, tá bom filho, toma esse copo de água. Por quê? Porque você não fica resignado e você dá pro teu filho, porque teu filho insistiu, e como ele é teu filho, então leva o copo. Só que quando você está com uma jarra na mão, e tem mais visita em casa, teu filho vem e pede um copo de água, e quando você vai dar o copo, ele pede a jarra, a garrafa. E você fala, não filho, essa garrafa não pode. E aí ele pede a garrafa, e você de repente dá a garrafa, mas essa garrafa não era do teu filho, essa garrafa era da casa inteira.
E ele falou: é isso que vocês estão fazendo com o evangelho aí em Curitiba. Vocês pensam que vocês estão entregando a garrafa para um filho birrento, mas na verdade vocês não estão entendendo que essa garrafa não é da casa de vocês. E vocês precisam entender que tem uma nobreza em Curitiba, que o país inteiro está esperando a gente rotear essa nobreza da igreja de Curitiba. E aí no outro dia ele passou o dia inteiro aqui em Curitiba falando numa igreja aí. E aí ele fez uma aclamação pública dizendo assim, ó: se vocês entendem logo que vocês precisam abrir mão, vocês não têm direito naquilo que é responsabilidade. Vocês estão achando que a igreja de Curitiba ela é um direito, um privilégio de vocês, quando vocês deviam estar entendendo que ela é uma responsabilidade sobre o país com vocês. E aí naquela viagem ali, a gente se comprometeu então em muito em breve fazer a Casa das Estações capítulo Curitiba. Hoje a Casa das Estações é um mini retiro para homens, que ele reúne 20 homens dentro de uma casa, na casa dele lá em Brasília. E ele leva homens por 3 dias dentro de uma casa, na mesa preparada, onde ele literalmente compartilha de segredos pessoais, né? Tem coisas que não dá para se falar no púlpito, porque o púlpito não tem direito à resposta. Você não pode me questionar e responder nesse coletivo aqui, mas numa mesa você pode me interromper e falar: mas como assim? E foi muito rico isso, porque no fundo, eu sei bastante coisa, mas às vezes eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça das coisas. E ele falou: então tá fechado, esse ano ainda, no primeiro semestre a gente vai fazer Casa das Estações Curitiba, e você precisa começar a dar acesso para as pessoas na mesa da tua casa. Então vai ser uma bênção. E foi muito legal, porque nessa viagem, né, eu sou um cara que eu sou um cientista de igreja. Não sei se você sabe disso, mas tem um cara no mundo que entende sobre a igreja no mundo, sou eu. Eu não entendo dessa igreja olhando de fora, eu entendo dessa igreja sentado de dentro. E eu comecei a puxar a capivara de todos os homens dos meus 41 anos de evangelho que eu conheci profundamente, desde o Luiz Hermínio, Theo Hayashi, o Ed René, Vitor Azevedo, Antônio Carlos Costa, todos os pastores, Caio Fábio e assim por diante. E aí, obviamente, que eu tenho uma opinião já, né? 41 anos, você não está mais andando na opinião de ninguém. Você já viu algumas coisas suficientes para você ligar alguns pontos e ter uma opinião, no mínimo, pessoal. E aí foi interessante que no final eu falei: cara, mas qual que é a tua diferença desses caras? João Alexandre, Nelson Bomilcar, Masao Sugihara, Ademar de Campos, Asaf Borba e todos esses caras. E aí ele falou assim, não vou dizer tudo que ele falou, né, porque está sendo gravado isso aqui, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que ele falou assim: esses homens, eles não soltaram do púlpito, e eu troquei o púlpito pela mesa, porque no púlpito você faz um monólogo, ninguém tem direito à réplica, então todo mundo tem que te ouvir, e aquilo vicia, e aí você passa décadas viciado no púlpito. Por quê? Porque você fala. E ele falou: e a mesa não, a mesa você é obrigado a ouvir, porque cada vez depois que você termina uma frase, alguém quer falar também. E aí é um exercício constante de você ficar quieto e um Zé Ninguém ser ouvido pela mesa inteira. Já viu essa sensação? Tipo, tem uma pessoa muito importante na mesa, assim, e daí tem um cara bem ingênuo, assim, que ele começa a falar e todo mundo fica assim, tipo: cara, sério que você vai ficar falando aí? Deixa o cara falar. Esse era você. E aí foram tantas coisas que foram ditas naquela noite ali, que ele falou assim: Carlos, sabe por que você pensa assim sobre esses caras? Porque você é um dos caras que eu conheço que menos tem sequelas de escravidão na sua maneira de pensar. Você consegue entender num mundo de escravos, né? Porque a gente tem uma herança da escravidão. Você consegue já perceber a escravidão nas pessoas, por isso que você é tão tipo, não, peraí, né? Por isso que você não embarca nas coisas. Então,
Mal sabe ele, mas eu há muitos anos atrás, eu decidi trocar o púlpito pela mesa. Tanto que eu sou famoso por funcionar melhor numa mesa do que num púlpito. As pessoas falam, cara, você na mesa é bem melhor, cara. No púlpito você se embanana um pouco. E não é que eu me embanano um pouco, é que no púlpito, né, o meu raciocínio ele é um pouquinho mais acelerado. E aí fica muitas lacunas abertas e aí as pessoas ficam, né, na apneia daquela janela aberta que eu deixei e você para naquela janela e não escuta o resto que eu estou falando. E então eu quero dizer para você, igreja no cinema, Deus está fazendo coisas extraordinárias e você precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo nas próximas 2 décadas. Nós não estamos fazendo um navio cruzeiro para você vir e se divertir, descansar, esquecer dos seus problemas. Nós estamos fazendo, de fato, um submarino, onde nós sabemos da conquista de um país que nós temos a respeito do reino que a gente representa. E o nosso desejo não é ser uma igreja grande, mas é ser uma igreja consistente e relevante, uma igreja mais influente do que grande, uma igreja que, na sua época, vai ser lembrado pelo fruto que deixou e não pela vergonha que ela se tornou. Amém? Quero agradecer você nos cinemas, que todos os domingos está lá, com 60, com 80, com 300, com 150. O cinema ele tem sido uma coisa tão extraordinária, que se você entendesse o poder da igreja no cinema, você triplicava o seu entusiasmo todo domingo. A gente já se acostumou com uma coisa boa. Mas no começo eu lembro que a gente era muito entusiasmado com as coisas. A igreja do cinema era assim algo que a gente se incomodava do hall não estar decorado para aquela manhã. A gente se incomodava com a iluminação meia boca do hall, com o cheiro ruim do hall, com a luz apagada do hall, com o silêncio chato do hall. E o hall e a igreja no cinema tem sido um instrumento por 12 anos de encontros transformadores que só Deus pode fazer com as pessoas. Semana retrasada eu tive um aniversário lá em casa e aí eu tinha deixado o carro de cobaia para o Thiago colocar uma película, eu e o Felipe. E aí tinha que buscar 6 horas o carro. E aí deu 6 horas, 6h15, 6h30, 6h45, 7 horas. O Felipe me escreveu, você vai lá agora ou vai amanhã? Quando você vai buscar o carro? Eu, putz, tinha o carro para buscar. Resumindo, corri lá, tinha marcado com a Aline já um compromisso e tal. Quando eu cheguei lá, os caras estavam 1 hora esperando eu chegar para entregar o carro. Domingo à noite, o cara trabalhou final de semana, 2 dias, a esposa em casa. E aí, como um bom pastor, né, meus filhos, a gente já vai em 2 carros, na maioria das vezes, porque eles já vão indo para casa e como um bom pastor, aquela conversa se estendeu ali por meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas. Era eu, o Thiago, daqui da igreja, e o funcionário dele. E é verdade que a vida sendo compartilhada sem pressa, né? Minha esposa em casa, obviamente já entendendo que eu enrosquei no caminho, já deixando os planos para lá. Eu tinha marcado para dar um cardio ainda no Barigui e comer um Fredo escondido das crianças com ela. Porque lá em casa tem o dia do Fredo e tem o dia da casquinha. Então com as crianças é casquinha do Burger King e dia do Fredo é só eu e a patroa, mano. Porque 2 Fredo dava casquinha para todo mundo. Então, tem que escolher as prioridades. A moda é ter filho, não é pagar Fredo para os filhos. Então pode ter filho e comer casquinha tranquilo, sem dor na consciência. É tipo Jerônimo, entendeu? Dia de comer hambúrguer com as crianças é Jerônimo, dia de comer com a patroa é no Madeira. Então a gente tem o rolê de adulto. E aí, aquele homem ali, 50 e poucos anos, imediatamente ele falou 2 frases e eu já fui muito homem com ele. E abri muitos buracos no pensamento dele. E no final das contas, ele era um ex-religioso, crente, sobrevivente da igreja Congregação Cristã no Brasil, e aquela coisa toda que você já sabe. E resumindo, as coisas na casa dele não estavam em ordem. E aí a gente atropela, né? Bate, bate, bate. Se morrer era fraco e se acordar é porque é bom mesmo, né? É uma técnica que a gente usa. Meu pai usava lá em casa com a gente, eu uso com o mundo também. Bate, bate, bate. Se é fraco, morre. Era para morrer mesmo. Mas se é bom mesmo, sobrevive. Você fala, opa, isso aí aguentou a porrada. Só que sabe o que é maravilhoso? Que no final das contas eu não pedi para ele nascer de novo, né? Porque a religião
Ela acha que se você não fazer hoje, amanhã ele vai para o inferno. Que era ontem. E eu tenho questionado um pouco essa questão. Até onde alguém nascer de novo depende da sua vontade. Porque se você me encontrar e eu te mandar nascer de novo, é o caminho de nascer de novo, significa que você não nasceu, fui eu que pedi para você nascer. E nascer de novo é uma coisa tão profunda, que se você não quis nascer de novo, no fundo você não nasceu. Você só se livrou de um cara chato no terminal de ônibus. Por isso quando um cara vier te encher o saco, te evangelizar, você fala, ó, irmão, dá licença, valeu, cai fora. Não, mas só a hora rapidinho. Dá licença, meu irmão, não vou falar aqui. Sai fora, mano. Não, mas só aceita Jesus para você não ir para o inferno. Dá licença, irmão. Porque é assim que ele foi doutrinado. A gente acha que as pessoas têm que nascer de novo no meu calendário, não no dela. Olha que pretensão. O cara, ele tem 52 anos. Quando ele encontra eu, é o dia dele nascer de novo. Não, pode ficar tranquilo. Porque essa história de nascer de novo já é um encontro entre esse cara e o Criador dele. Você acha que 52 anos Deus já não está na cola dele? Para você achar que é justamente quando ele te encontra que é o dia da salvação dele. E aí, pasme, eu fui embora. E eu acho que o Tiagão, ele estava meio assim, pô, pastor, o cara é meu funcionário, está passando dificuldade, ele precisa nascer de novo. Só que eu senti do Espírito, não vou falar nada para ele. Ele que lute para nascer de novo. Né? Eu já disse o que é, agora corra atrás. Resumindo, domingo de manhã nós estamos ali no hall do cinema do Jardim das Américas. E eu tive a alegria de fazer o lança-redes lá. E de repente quem entra lá na porta? O cara com a esposa dele. E o princípio da conversa é que o casamento dele não estava aquelas coisas. E não estava indo bem porque não ia longe. Olha que coisa de Deus. E aí eles entram no culto. Já ali no café, ela já dá uma tremida, uma lacrimejada. Eu já oro por eles ali mesmo na entrada, não esperei nem o culto. E no final, para minha surpresa, ela nasce de novo. E a hora que ela está de pé, nascendo de novo, e a gente orando por ela, ele já levanta junto e já abraça ela. E ali Deus faz o que só Deus pode fazer. E aí no final eles passam por mim de novo. E eu dou uma palavra bem certeira assim para ela. E ela chora de novo, e ele chora de novo, e os dois pegam, se abraçam e vão embora. Porque não é só sobre nascer de novo. É sobre Deus devolver aquilo que Satanás ele mais quer roubar de você, que é a tua casa, a tua família. Se Satanás pudesse roubar uma coisa de você, ele roubaria a tua família, guarde isso. E quando Deus está interessado na sua salvação, Ele não está só interessado de você não ir para o inferno, Ele está interessado de restituir a dignidade de viver humanamente na terra, assim como é no céu. E às vezes a gente está tão preocupado que a pessoa ela não vá para o inferno, que na verdade a gente não está preocupado com o inferno que ela está vivendo hoje para tirá-la desse lugar. Eu quero dizer que mais uma casa, mais uma família, ela foi restaurada por causa da sua contribuição, por causa daquela banda que chegou mais cedo, por causa daquela manhã. E meu irmão, se tem festa no céu por causa de um pecador, nunca perca o olhar para um que chegou ali, para um. Você pode estar em 3, mas se atente quem é o um daquela manhã. Tem um ali. Porque às vezes eu percebo que a gente assim na cultura, a gente olha um culto com 70 pessoas e acha pouco. Não é que é pouco, é que o lugar que a gente está ali é meio grande. A maioria das igrejas pentecostais é uma garagem com 30 cadeiras brancas de plástico, com um cara gritando no microfone. Então nunca olhe para 60 e desmereça dentro de um cinema que cabe 150. Na verdade é a gente que está um pouquinho otimista demais para a coisa. Na Alemanha uma mega igreja, ela tem 100 membros, sabia disso? As igrejas centenárias da Alemanha, elas têm em média 100 frequentadores por domingo. Levou 100 anos para chegar em 100 frequentadores. A gente em 4 meses ali, fazendo uns posts no Instagram, já está indo 40, 50. Então tem esse coração maduro, para que você não chegue ali e fique demonstrando que você está preocupado com quem não veio. Todos os domingos de manhã eu saio cedo para caminhar. Às vezes eu tenho até dor na consciência de postar um stories ali, pensando assim, putz, mas vai ter um irmão lá no cinema que vai olhar e vai ficar com raiva de mim, falando, pô,
Eu tô aqui montando a minha guitarra e o pastor tá lá caminhando. Daí eu posso só de raiva mesmo, para ele sentir isso aí. Que eu me lembro do meu tempo que eu passava sexta, sábado e domingo fazendo vigília com jovem, ficava lá no Largo da Ordem até 5 da manhã evangelizando os cozidos lá. Mas eu quero te dizer que todos os domingos de manhã eu saio cedo para orar por esses 3 cinemas. Eu não estou dormindo em casa. Domingo de manhã é meu dia favorito, de andar nessa cidade sem carro, sem ônibus. E domingo de manhã parece que todo mundo acorda fit. Todo mundo desce dos prédios assim, você vê gente correndo. É o dia mais bonito da cidade para você acordar e se animar. Então, continuem firmes. Estamos no meio do nosso semestre e com certeza Deus se agrada de tudo que vocês têm feito. E se preparem porque domingo será mais um marco na história dessa igreja. Pode ter certeza. Provavelmente vai ser o nosso último culto no Teatro Fernando Montenegro, porque o shopping foi arrematado, acho que num leilão, se eu não me engano. Então, provavelmente vai ser destruído todo o shopping, né? E não sei o que vem depois disso, mas se for nosso último, que seja o melhor de todos que a gente já teve lá. Amém? João 16, erga sua Bíblia junto comigo, feche seus olhos, como de costume. Abra sua mente, coloque fé nas suas palavras e diz assim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Amém. Amém. Jesus morreu por todos, mas só ressuscitou para aqueles que creem. Para quem não crê, Jesus em nada é a mesma coisa. Jesus é uma realidade consciente. É na nossa consciência que Jesus é real. É na sua consciência que a presença de Deus é real. É na sua consciência que a cura é possível. É na sua consciência que todo homem ele está ou encontrado ou perdido. Tudo é na nossa consciência. A consciência é o lugar do novo nascimento. A consciência é o lugar onde nós podemos sair da terceira dimensão e acessar uma quarta dimensão, que é uma dimensão onde a mente concebe, mesmo que o corpo não experimenta. Alguns minutos atrás, a Artemis II, ela com 4 astronautas foi à Lua novamente numa expedição que é para ser histórica. Por quê? Porque um dia uma mente concebeu a capacidade de chegar à Lua. Quando a Bíblia diz que nós fomos assentados em lugares celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu por toda a minha vida eu me perguntava onde que é esse lugar, porque se a gente já foi, é uma realidade que já é. Só que a religião ela dá uma embromation e fala assim, não, vai ser. Não, mas o texto está escrito que ele já nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu passei anos vasculhando, onde que é esse lugar? Onde que é esse lugar? E um dia Deus falou comigo, falou, esse lugar são os teus pensamentos. Os pensamentos é o único lugar no mundo que Satanás não pode acessar. Satanás ele tem acesso a qualquer lugar na terra, no mundo natural e no mundo sobrenatural. Mas existe um lugar imaterial, que é a tua mente, que Satanás ele não pode. Não pode. Eu me lembro que meu pai ensinava que podia e eu falava, não, não pode. Eu era criança, burro de tudo, mas uma coisa eu tinha certeza, não pode. Não, Satanás viu o teu pensamento. Não viu, é impossível. Talvez ele viu eu falando, e porque eu falei ele sabe. Mas aquilo que não é dito, Satanás não pode saber. E existe um ponto de encontro entre o céu e a terra que é dentro do teu pensamento. Na sua mente. É na sua mente que você decide morrer para uma velha vida e decidiu nascer para uma nova realidade. É na sua mente que você concebe que você é renascido ou que você ainda é uma velha criação.
E a mente ela é poderosa por quê? Porque a mente ela não sabe dissociar entre realidade e imaginação. O teu cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é imaginação. Não há diferença entre o imaginativo e o real. Por isso que muitas pessoas sofrem de doenças de transtorno, onde elas naturalmente elas começam a achar que tudo é verdade o que elas estão pensando. Elas começam a ver as coisas, elas não querem sair de casa, elas têm sensação que alguém vai vir, elas têm sensação que alguém está mexendo na porta, que alguém está andando no telhado, porque na verdade o cérebro dela está fora de controle. Então Jesus, ele só é realidade para quem crê. Para quem não crê, Jesus e nada, é a mesma coisa. E a verdade é que crer é o maior desafio da humanidade. E crer é a coisa mais fácil da humanidade. Você já percebeu que as coisas mais fáceis são as mais difíceis na Bíblia? Cuspir na terra, fazer um barrinho e passar no olho, qualquer infantil faz. Mas por que ele não faz? Porque você tem que ter muita certeza que vai funcionar. Você ter uma multidão de 2 milhões de pessoas, um exército atrás, querendo pegar você, e você chegar na frente de um mar, e não tem para onde correr, erguer uma vara é a coisa mais fácil que tem. O duro é você acreditar que se você erguer a vara, vai abrir o mar. E aí aquilo que é mais fácil é o mais difícil. Vai erguer uma vara? Ergue uma vara. É a coisa mais fácil chegar num túmulo onde tem um cara já apodrecendo 4 dias, fedendo, e mandar rolar pedra. Mas para que você vai rolar pedra? Você tem que ter muita certeza que ele vai ressuscitar. Perceba que o mais fácil é o mais difícil. O mais fácil é o mais difícil. No reino de Deus, o mais fácil é o mais difícil. Tem uma multidão passando fome. Você fala assim, alguém tem pão e peixe aí? O cara te mostra 5 pães. O outro já tira uma lancheirinha com 2 sardinhas. E provavelmente vários deles tinham 5 pães e 2 peixes. Só que teve 2 que teve coragem de falar, não sei se vai adiantar, mas é muita gente, mas está aqui. Qualquer pessoa pode pegar 5 pães e 2 peixes, pedir 5 pães. Só o difícil é você acreditar que ali é a matéria-prima para alimentar uma multidão. E crer é o mesmo dilema. É tão fácil crer. A ponto das pessoas falarem assim, tá bom que é só isso. Não, é que se você soubesse que é só isso, você ia ficar impressionado com tudo isso. E esse é o paradoxo do reino, aquilo que é mais fácil, no fundo, quando é de verdade, é o mais difícil. Nós estamos nessa semana, na semana mais importante da humanidade. A história viveu esses dias, como se fosse hoje. Hoje é quarta-feira. Quinta-feira, amanhã, Jesus está lavando os pés dos discípulos com a bacia. Amanhã acontece aquela famosa ceia, onde tinha um jaguara no meio, e Jesus fez de conta que estava tudo bem. Mas tudo começa no domingo, onde eles gritavam, Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas. E a maior decepção foi que o nosso Salvador chegou de burrico. O cara que é o mais perigoso, o cara que é o mais grandioso, chegou sendo puxado pelo burrinho. E aí o domingo de Ramos, eles colocavam aqueles ramos e aclamavam aquele que daqui uns dias eles iam estar dizendo crucifica-o. Rapidamente eles mudam de opinião. Porque no fundo eles estavam tentando se impressionar que era o Salvador, o justo, o verdadeiro. Só que entre domingo e sexta-feira eles já mudaram de ideia. Porque eles achavam que ele estava perdendo. Achavam que Jesus não ia dar certo, a conta não ia fechar. O mar não ia abrir. O defunto não ia sair. A morte não ia ser vencida. E desde domingo para cá eu estou meditando no quanto a humanidade ainda não entendeu o que Jesus fez nesses dias. Nós não caminhamos em um Jesus vitorioso. A gente ainda caminha num Jesus coitado. As pessoas creem mais na cruz ou na ressurreição? Mais na cruz.
maioria dos ateus, dos incrédulos, eles até creem na cruz. Só que o problema deles é que eles não creem no túmulo vazio. Por isso que Jesus só ressuscitou para quem crê. Porque para quem não crê, eles continuam crendo que a cruz foi o final. A igreja está tão parada naquela cruz, que se você perguntar para qualquer cristão de berço, quais foram as últimas palavras de Jesus, o que eles vão responder? Tetelestai. Eu te pergunto, essas foram as últimas palavras de Jesus? Não. Você que já está aqui na igreja há alguns tempos, você deve saber. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. E à vista de todos, ele subiu o assunto aos céus. Essa é a última palavra de Jesus. Antes disso a história não tinha terminado. Pararam o corte, igual o Silas Malafaia, coitadinho. Cortaram só a parte que não prestava. Essa semana, coitado, Silas Malafaia pegaram um corte dele que ele estava falando que precisava de um avião novo. E os crentes já aqui, apedrejaram ele. No final era um cara que pegou só um pedaço de uma fala que ele estava falando da empresa dele, que ele comprou um avião, esse avião é bom, mas já dá para melhorar. E ele estava se referindo à própria empresa dele. Não estava se referindo à igreja. Eu recebi aquele corte, aí eu dei aquela... Eu falei, não é possível. Não, Silas Malafaia, é impossível que o cara ia falar isso aqui. E eu deixei o delay assim, aquele delay me salvou. Porque eu ia ser mais um crente tongo, já atacando a maldade de alguém. Só que é isso que a igreja fez, a igreja parou no tetelestai. Pô, morreu, Jesus coitado, crucificado no madeiro. Só que isso enfraquece a nossa fé, porque a gente não consegue conceber a vitória de um fracasso. E sabe qual que é o meu grito? É que pouco lugar no mundo fala o sentido profético da Páscoa. A gente fala tudo de novo o quê, mas não fala por quê. A gente repagina. Essa semana foi bizarro, porque os caras começaram a mandar para mim. Teve uma igreja que entrou com 2 pônei, mano, lá no sei aonde. Aí o pônei entrando, o tiozinho vinha filmando assim, e os pôneizinhos só aqui, Aí teve outra igreja grande que entrou 2 cavalos desse tamanho. Os caras entrando com o cavalo e eu falo, cara, não. Porque na verdade eles estão tentando, vamos falar a verdade, musical de Páscoa e Natal é chato pra caramba. Você vai lá ver uma história que você já conhece. É muito chato, vamos ser honestos. Coitado de quem tem que fazer ainda, porque é mais chato ainda, que você fala, de novo? Quem que vai colocar o lençol em cima? Quem que vai ser o camelo? Quem que vai ser os 3 anjos? Quem que vai ser os magos? Quem que vai ser... Mas cara, será que não dá para mudar? E eu honestamente, sim, sendo pastor, eu confesso que tá bom, vamos fazer o especial de Natal, vamos fazer o especial de Páscoa. Mas eu sempre, Deus, que seja o sentido profético, que a gente fale mais porquê. Cada Natal que a gente fale mais o porquê para o mundo do que o quê. O mundo já sabe do Natal. O mundo já sabe da Páscoa. O mundo já sabe do túmulo vazio, já sabe. Só que o mundo não sabe o porquê. E esse mundo que não sabe o porquê, a prova disso é quando você pergunta, qual é a oração de Jesus? O que eles vão responder? A oração modelo de Jesus. Aí eu te pergunto, essa é a oração de Jesus? Não. E agora eu quero falar hoje sobre a oração de Jesus. João 17. Essa noite eu gostaria que você naturalmente lesse, como nós temos costume, o Bíblia na mesa. E se você quer fazer parte dessa leitura, nós vamos ler uma leitura dinâmica, que a gente chama, onde você pode levantar no seu lugar e ler um versículo, participando dessa leitura, e vamos ler o capítulo 17 inteiro. Olha que interessante, Mateus e Lucas 11 fala sobre a oração do Pai Nosso. Quando você pergunta para qualquer crente, o mesmo crente que diz que as últimas palavras de Jesus foi tetelestai, é o crente que vai dizer a última oração, a oração de Jesus é a oração do Pai Nosso. Só que a oração do Pai Nosso não é de Jesus. A oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus ele recomenda que os discípulos façam. Essa é seguramente, uma das maiores críticas do meu livro. Que eu tive a petulância de chutar a santa dos evangélicos.
que é essa adoração ao Pai Nosso. A oração sagrada, a oração, meu Deus, como você vai falar contra o Pai Nosso? Eu falei, não estou falando contra, meu querido. Eu só estou dizendo que é uma oração mais respondida do que você continua orando. Porque se você soubesse que uma oração é respondida, você não orava mais ela, certo? Você ora para Deus te dar um marido, você já é casada? Tem que ser um débil mental. Ou um cara que está mal no casamento. Pode ser. Só que é a sensação que eu tenho quando a gente ora o Pai Nosso, não tem como orar. Se você entender que o Pai Nosso é uma realidade presente e que Deus fez, você não ora mais, não tem como. Só que os crentes estão lá orando como se não houvesse amanhã. Porque nem eles creem que já aconteceu. Não creem que já aconteceu. Agora pega ali, João 17, qual que é o tema no cabeçalho da sua Bíblia? A oração de Jesus. Lá era dos discípulos, tanto que os discípulos chegam e falam, mestre, nos ensina a orar. Então não era a oração dele, era a oração dos discípulos. Jesus nunca orou o Pai Nosso, guarde isso. Jesus nunca orou o Pai Nosso. Ou Jesus é hipócrita, porque ele não ia dizer, perdoa as minhas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Jesus não tinha ofensa. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos. Jesus não tinha pecado. Se Jesus não tinha pecado, essa oração nunca foi dele. Ele estava fora dessa oração. O Pai Nosso não funcionava para Jesus. Só que agora você vai entender que existe uma oração de Jesus. Vamos lá então? Estão prontos? Então o primeiro corajoso ali, sempre levanta, lê e senta. Daí vem o próximo, levanta e senta, e bem alto e bom tom, ok? Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como ele feliz não cuidado sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que tiverem. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado, antes do princípio do mundo. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Você. E agora, sabem tudo que me tens dado em ti. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio da vida que me deste. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço... desculpa. Não que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
E em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Seja como tu, ó Pai, que estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que eu não tenha que tu me enviaste. Eu lhes transmiti agora e não me deste, para que seja um como nós somos. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem quem me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Amém. Jesus orou por você. Esse dia aqui você estava na oração de Jesus. Versículo 20 ele diz: não peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim. Você, seu Toniel, Jussara, Gustavo, Douglas, Isaura, todos que crerão, aqueles que ainda crerão em mim, eu oro por eles. 3 anos antes Jesus tinha orado: ei, quando vocês entrarem, orem sim, Pai nosso está no céu. Só que aqui é o final, é na Semana Santa, é quando Jesus está vendo que a batata vai assar e que agora o pior chegou, o dia da cirurgia, o dia de consumar. E é interessante que a gente associa tanto Jesus à oração do Pai Nosso, e poucos crentes se dão conta que o que Jesus realmente orou sobre mim, sobre você, era uma oração que tinha pouco a ver com o mal, pouco a ver. Você consegue ver Jesus falando do pecado, falando da maldade, falando da atrocidade do mundo, falando do inferno, falando... Não. O que você consegue ver aqui é Jesus começando dizendo assim: Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora. Foi para isso que eu vim. Tudo que eu fiz até hoje, 33 anos, até agora, foi a preliminar, mas agora chegou a hora. Ele viu o abatedouro. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade. O Senhor, Criador, Deus Pai, deu autoridade sobre Deus Filho. Deus Filho apareceu entre nós. Esse Deus Filho recebeu autoridade sobre toda a humanidade, crente, não crente, gentios, judeus, hebreu e israelita. Ele concede então vida eterna a cada um daqueles que... Ele concede a vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E aí olha que interessante, a vida eterna é esta. Qual a vida eterna? Ir para o céu, tocar pandeiro, tocar harpa, ir para o céu, ficar lá do lado do homem de barba branca, falando: ó, chegamos na vida eterna. E aí ele põe 2 pontos, a vida eterna é o quê? É isto, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A eternidade não é um lugar que a gente vai. A eternidade é um lugar que a gente entende. A vida eterna é essa, que conheço a Ti, que conheço a verdade. E às vezes a gente está tão descrente com a verdade, porque, só a verdade? Lembra que eu falei no começo que o mais difícil é o mais fácil? Porque se você realmente cresce que a vida eterna é contar a verdade, a gente falava mais a verdade para as pessoas. Porque se tem verdade, tem eternidade. Se tem eternidade, as pessoas elas transcendem qualquer preocupação desse mundo vil, esse mundo passageiro, esse mundo temporal.
O único e verdadeiro Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Se nós entendermos isso aqui, que Deus já estava em Cristo Jesus, salvando o mundo antes da criação, você vai chegar na conclusão que você é uma ideia de Deus antes do mundo. Deus não criou o mundo e viu que ele era vazio e falou assim, bom, só passarinho e mato não adianta, vamos criar um ser humano para pôr ali. Deus não criou o mundo para depois ver o que fazia com o mundo. Deus criou você primeiro, e para colocar você no mundo, ele precisou criar um ambiente. Por isso que você é uma ideia de Deus antes do mundo. Nós somos uma ideia divina antes da criação. A criação serve a nós, não somos nós que precisamos manter e sustentar a criação. Eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo. E agora olha que petulante Jesus falando aqui, ó. Eles sempre foram teus. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. E aí aqui dá a impressão que Jesus está falando, viu, Deus? A gente veio aqui jogar, mas você já sabia que o resultado era positivo, a gente ia ganhar. É jogar, é não perder por WO. Tipo, Jesus está vindo aqui só cumprir o protocolo. É só vir fazer a cerimônia. Mas no fundo, já estava dito, estava desenhado. Eles sempre foram teus. E uma das coisas que a gente precisa manter em mente na Páscoa é entender que o mundo jaz no maligno, as pessoas não. Porque as pessoas não são o mundo. Você consegue entender isso? Ué, calma, o mundo jaz no maligno, isso, o mundo, o cosmo. E esse mundo que jazia no maligno, Deus tanto amou a ponto de enviar Cristo Jesus para redimir o mundo. Por isso que a gente pode crer na remissão e na redenção da criação, das coisas do mundo. Por isso que a criação aguarda com a ardente expectativa a manifestação de quem? Dos filhos. Então, você filho não é a criação. A criação aguarda o filho. Por que é importante você entender isso aqui? Porque isso aqui é Páscoa. Isso aqui se referia ao que Jesus estava bem tranquilão, dizendo assim, não, pode cuspir aí à vontade. Pode dar chicotada. Pode me pendurar nessa cruz aí. Pode. Por quê? Vocês não estão ligados. Vocês não acessaram ainda a eternidade, que é o conhecimento da verdade. Jesus já estava em eternidade, nesse caminho, onde ele sabia que ia ter que passar por todo o vexame, por todo esse protocolo. E ele diz, tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que vos tenho vem de ti. Eles a aceitaram, sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. E a minha oração não é por esse mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Essa é a tua condição hoje em Cristo Jesus. Tudo que é do Pai é teu, tudo que é teu do Pai, e nós somos glorificados com o Pai por meio da criação, por meio das pessoas. E aí ele diz agora, então, Senhor, protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. O Pai nosso não tinha essa consciência da unidade de ser um, porque no Pai nosso não tinha como ser um. Pai nosso não havia possibilidade do homem se tornar um com Deus. Só Jesus era um com Deus, por isso Jesus podia orar, faz eles serem um como eu sou contigo. Só que aí ele diz, durante esse tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os protegi. Eu os guardei do modo que nenhum deles se perdeu, exceto o que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito.
E aqui é uma longa história sobre o Judas. Mas do evangelho que eu creio, eu ainda creio que a gente vai chegar lá em cima no Judas e falar assim: pô, Judas, você pisou na jaca, né, mano? Coitado. Eu te pergunto, foi Judas que traiu Jesus? Ou foi a escritura que havia predito que ele trairia Jesus? Alguém precisava trair Jesus. Alguém foi escolhido para trair Jesus. Só que ele é filho da perdição, por quê? Porque ele de fato se perdeu desse caminho de Jesus. Agora vou para a tua presença. Enquanto eu ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Me diga o quanto você é odiado, que eu te digo o quanto você é cidadão celestial. Me diga o quanto você é um ET, quanto você é perseguido, quanto você é maldito, que eu te digo o quanto na verdade você já está. Porque esse texto ele está dizendo aqui, eles só te odeiam pelo fato deles serem do mundo e você não ser do mundo. Pô, mas, cara, para de me encher o saco. Então, eles vão te encher o saco. Não, mas eles estão me perseguindo. Eles vão te perseguir. Por quê? Porque eles são desse mundo. Mas você não é desse mundo. Só que no 15 aqui eu gosto que Jesus aí ele chega num ponto que ele fala assim: eu não peço então que os tire do mundo. Tipo assim, mantenha eles ali na treta. Continua cozinhando eles no perrengue. Mas os proteja do poneiros. Aqui tem uma semelhança com o Pai Nosso. No final ele termina dizendo, mas livra-nos do mal. E aqui ele está dizendo, eu os livrei do mal. Eu os protegi enquanto eu estava aqui, do mal. E era sobre esse maligno que a cruz estava vindo como resposta permanente para nos proteger do poneiros. Proteger do maligno. Esse maligno aqui não é o diabo. Porque a gente tem medo do diabo ainda. Não sei se você ainda é um crente que tem medo do diabo. Mas crente antigamente tinha medo do diabo. Olha, que loucura. Qual que é a lógica do evangelho se o crente tem medo do diabo? É o dono do cachorro tendo medo do cachorro que ele tem. Você tem cachorro, mas tem medo de cachorro. Não. Se é crente, você não pode ter medo do diabo. Por quê? Porque o diabo é um zero para um crente. O diabo não pode nada para um crente. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. E assim como tu me enviaste ao mundo, aqui eu gosto do 18, que ele diz assim como, sem tirar nem pôr, como tu me enviaste ao mundo. E eu te pergunto, como que Deus enviou Jesus ao mundo? Trazendo provisão, proteção e propósito. Entenda uma coisa, todo embaixador enviado a um país, o sustento, a provisão, o propósito, o suporte, sempre vai vir do país de origem que ele foi enviado. Jesus e você não tem nenhuma semelhança no perrengue que você passa todo dia quando você fica lutando aqueles boletos. Quando o boleto está rugindo para você, sabe? Aquele boleto fica... Essa semana era 14 mil só de imposto daquela porcaria. Boleto, 4 boletos, dando 14 mil de imposto, assim, ó, que você fala, pô, é 10% para Deus e mais 10% por Lula, mano. Só ali já fica 20% na mesa. 11, né? Acho que era 11. Só não pagar, né? Que nem o Lula. Só que olha que interessante. Assim como tu me enviaste ao mundo, assim como. Entenda uma coisa. A mesma provisão sempre vem da pessoa ou da instituição que a envia, independente das condições do seu país local. Essa crise que nós estamos hoje iminente no mundo não tem nada a ver comigo e com você. Não tem nada a ver comigo e com você. Tua economia não vem da terra. Não importa se vai subir o petróleo, não importa se vai chegar a 9 o dólar, não importa se as passagens aéreas vão dobrar de valor. Isso não te afeta. Por quê? Porque você não é sustentado pela terra.
Você é sustentado por aquilo que te enviou. Só que note, ele diz assim como tu me enviaste ao mundo. Você já viu Jesus perecer? Você já viu Jesus perecer? E por que você tem medo de perecer? Porque você não crê nisso aqui. Não crê. Não crê. Porque se cresce, você não ia sair tão desesperado para ter algumas coisas na tua vida. Não seria tão escravo do capitalismo. Não seria tão aferrenhado a teu emprego. Porque no fundo é difícil de crer. Só que você precisa se enxergar no Cristo. Você precisa se enxergar no Pai. Se você não se enxergar no Pai, porque Jesus, perceba que ele não estava orando para um Deus fora dele. Ele estava orando para um Deus em nele. Era um Deus com ele. Era um Deus, ele. Ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. E ele é tão radical nisso que ele diz, ei, quem vê a mim vê o Pai. Não, mas mostra-nos o Pai. Cadê o Pai? Aqui. O Pai está aqui. O Pai está on. Você já pensou que pretensioso você seria? Por isso que o mundo vai te odiar. Não, então mostra então esse Pai. Está aqui o Pai. Ainda dá uma passada de mão. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Eu não peço apenas por esses discípulos, mas por aqueles que crerão. E a minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um. Como tu está em mim sendo um. Pai, e eu estou em ti, não com ti. Para que eles estejam em nós, não com nós. Aí o mundo vai crer. Não existe nenhuma outra força evangelística maior do que eu e você chegar nesse ponto de conexão emocional como igreja, onde nós somos um. Ponto. Acabou o ministério de evangelização, minha gente. Temos que ser um, para que o mundo creia. A gente canta essa música, mas não entende ela. Porque se a gente é um, o mundo crê. Se o mundo não crê, a gente não é um. Quem está com problema, o mundo ou a gente? É um problema crônico de unidade da igreja. Só que entenda que o teu problema é o meu problema. E a gente não pode fazer de conta que o problema do irmão no pé não afeta o problema do olho que não anda. Porque quando você tem um pé problemático, o olho não anda. Não, mas está no pé. Não, está no olho esse problema do pé. E a gente precisa ter essa consciência não é nem independência nem dependência. Qual que é o meio termo? É a interdependência. Eu não sou independente de você, mas também eu não sou dependente de você. Então o que você é, Cal? Eu sou interdependente. O seu desempenho me eleva ou me atrasa. O meu desempenho te eleva, te impulsiona ou te atrasa. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ser um é a vida de glória. A gente quer glória de várias coisas, do cego ver, do surdo ouvir, do coxo andado. Só que entenda que tem uma outra glória que é superior. É mais fácil fazer o cego ver do que fazer dois crentes andar em unidade. Só que a unidade é a força do poder. Você sabe qual foi a chave do Pentecostes? O texto ele começa dizendo assim em Atos 2: e eis que eles estavam unânimes em um mesmo lugar. Eles estavam unânimes. Eles não estavam unidos em um mesmo lugar. A palavra original lá é unânimes. É quando você chega aqui na quarta noite com a mesma motivação que eu, que o outro, que o outro, que o outro. Qual que é a mesma motivação? É a única só. Congregar, adorar, celebrar e não buscar vitória, não buscar isso, não falar com aquilo, não trazer, não pagar promessa, não fazer campanha, não. Quando a gente tiver essa consciência do quanto a gente é poderoso junto, a gente vai perceber que a glória que estava sobre Jesus é a glória vista sobre nós.
Então não é uma glória das coisas, é uma glória do ser. Quanto eu consigo ser com você, ser um. Que eles experimentem a unidade perfeita. Você sabe por que Deus ele separou o mundo em culturas e subculturas? Porque o dia que eles fizeram uma torre de Babel, eles chegaram nessa frequência. E a Bíblia diz, e eis que eles se tornaram um, e não haverá nenhuma restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aí Deus ele olha e divide eles. E aí entenda que o reino é o caminho oposto de Babel. O reino é o caminho que agora você pode ser um e não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Esse é o poder da Páscoa. A Páscoa nos trouxe de novo a consciência de ser mais do que fazer. E Pai, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então o teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Uma das coisas mais importantes de um crente é você entender que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o mesmo Deus. Ele se revela, se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito, mas é o mesmo Deus. E assim como você consegue crer que Jesus é o Deus Filho, você precisa sair daqui nessa noite crendo que você agora é o Deus Filho. Páscoa é a multiplicação de Jesuses, como epidemia para toda a terra. Se um Jesus incomoda muita gente, imagine milhões de Jesus. E é você começar a se identificar como Jesus como espelho. O que ele é, eu sou. O que ele pode, eu posso. O que ele tem, eu tenho. O que ele fez, eu faço. O que ele falou, eu digo. O que ele sofreu, eu sofro. O que ele foi odiado, eu sou odiado. E essa é a minha régua. Isso é Páscoa. Se você pegar ali em João 16, 16, ele começa dizendo esse texto, que a tristeza será transformada em alegria. E Jesus ele diz, ei, mais um pouquinho, mais um pouco de tempo e vocês não me verão mais. E aqui os discípulos ficaram bolados, Jesus, mas está cedo ainda, só tem 33. E os discípulos começam a perguntar entre si, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e vocês não me verão mais. E aí Jesus, ele diz, eu lhes digo a verdade, vocês que me conhecem, vocês chorarão, se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. A Páscoa, ela não acabou. O mundo está aí. E o mundo se alegrará. Mais um sábado, mais um domingo, mais um ano onde o mundo vai se alegrar que Jesus trouxe a transformação da tristeza em alegria. Domingo, meu desejo é que vocês cheguem naquela sessão com a consciência de que nós não estamos ali reproduzindo para as pessoas uma história que elas já conhecem, mas que a gente dê para elas o gostinho de poder ser a Páscoa o resto da vida. A Páscoa para mim sempre foi o auge de tudo. Eu gosto do Natal, gosto do clima de Natal, mas nada se compara com ressurgiu. Vivo está, o túmulo está vazio. E nessa semana você proclame aos quatro cantos que é sobre o túmulo vazio, não sobre a cruz pesada, a cruz feia, o pecado feio, não, é sobre o túmulo vazio, nem a morte pôde contê-lo. Amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque há uma epidemia do poder que venceu a morte, e esse poder está sobre nós. Pai, nessa noite eu oro por cada um que está aqui.
Que eles nessa semana, Pai, elevem seus pensamentos ainda mais profundo nos mistérios proféticos dessa Páscoa que nos alcançou. Uma Páscoa permanente, aonde não é mais o sangue nos umbrais, mas é sobre a imortalidade de uma vida eterna, espalhada para todos aqueles que creem e aqueles que haverão de crer. Pai, nos dá essa ousadia de anunciar esse reino perpétuo, reino sem fim, esse reino inabalável, esse reino que não passará, esse reino, Senhor, que não sofre ameaças, esse reino que não recua, o reino que não se intimida, o reino, Senhor, que não se rebaixa, o reino, Senhor, que não se retrocede. Pai, nós queremos ser, Pai, homens e mulheres levantados nesse tempo, com a consciência daquilo que o Senhor diz que nós somos, temos e podemos. Que a vida eterna seja proclamado na verdade absoluta, que a gente ousadamente prega dia, em tempo e fora de tempo, nas plataformas de redes sociais, nos palcos, nas praças, nos bares, nas mesas. Pai, eu oro para que o Senhor levante aqui, Senhor, a consciência de que quando um prega, nós estamos pregando. Quando um se cala, nós estamos calados. Que a consciência do teu corpo, Pai, que o Jesus que não está somente no céu, mas está em nós, o Deus Pai, com o Deus Espírito, nos inspire a assumir nessa noite, Pai, o lugar de Deus Filho. Que cada um saia por essa porta na consciência do Deus Filho que nós somos. E que o mundo saiba que o Pai os enviou, olhando para nós. Que eles não procurem o Pai em outro lugar, mas que nós sejamos, Pai, escancarada, essa carta viva, lida e escrita, lida por todos os homens. Não nos deixe intimidar-se, não nos deixe nos intimidar, Pai, por aqueles que nos odeiam, porque os mesmos que te crucificaram foram os mesmos que disseram verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E é uma questão de tempo. Não precisamos justificar aquilo que o tempo vai voltar para declarar daquilo que somos e para que estamos hoje vivendo nessa terra, Pai. Santifica os teus filhos nessa noite na tua verdade. Que eles tenham, Pai, nessa noite eu profetizo, Pai, sonhos e visões, visitações angelicais, que eles tenham experiências sobrenaturais dentro dos lares, dentro dos carros, dentro, Senhor, das viagens, dentro dos empregos, dentro de um ofício, dentro de um consultório, dentro de uma academia. Pai, obrigado, Senhor, porque nós vivemos um evangelho que ele não desliga, que ele não tem um ambiente, porque nós somos o ambiente. Nós somos o ambiente. Assim como Jesus transformava onde ele chegava, começando da matéria e terminando nas intenções do coração. Assim eu declaro que cada um aqui é um agente de transformação de ambientes da nossa cidade, do nosso país. E que nessa noite vocês tenham a ousadia de fazer de João 17 a minha e a sua oração. Que essa seja a nossa oração, Pai. Nos dá a capacidade de sermos um, para que o mundo creia que o Pai já enviou a Páscoa para toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.